Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do canal Marqueteando. Hoje eu vou conversar com uma pessoa fantástica, vou falar mais sobre por que ela é fantástica, mas eu vou conversar com o Maurício Henrique Benedetti. O Maurício ele é doutor em engenharia de produção pela Universidade Federal de São Carlos, ele é mestre em administração de empresas e graduado em engenharia mecânica pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Experiência profissional na área de produção de embalagens, planejamento e gestão de projetos de processos produtivos inovadores. Ele foi conselheiro do Conselho Superior de Inovação e Competitividade da Federação de Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. Foi coordenador de desenvolvimento e inovação na Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde atualmente é professor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas em cursos presenciais e à distância. Pesquisa temas relacionados com inovação tecnológica e interação universidade-empresa em busca de inovações e a criação de novos empreendimentos. E o mais importante, né, porque esse cara é fantástico, porque o Maurício Yared, ele foi meu orientador no mestrado, então é uma honra, aproveito para já agradecer toda a paciência que o professor Maurício teve comigo ali durante as consultas e orientações do meu mestrado. Maurício, seja bem-vindo, muito obrigado. Ô, Gustavo, é um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço o convite. Você sabe, desde sempre eu gosto de falar de inovação, gosto de divulgar e incentivar. Então, essa é uma outra oportunidade. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui e espero trazer informações importantes aí para a tua galera. Sem dúvida, você vai conseguir dar essa contribuição, Maurício. Bom, a primeira pergunta que eu quero te fazer, Maurício, você acha que o Brasil ele é um país inovador, né? Dizem ali que Dom Pedro era, né, um grande inovador, buscava inovações para o país, né, ali na época do Império, mas mantivemos ali, né, a inovação por anos, né? Então, o que você acredita que estamos muito atrasados quando o assunto é inovação e, obviamente, quando a gente compara com Israel, por exemplo, né, que tem ali uma pátria inovadora, tem até o livro famoso que conta ali a história desse brilhantismo ali de Israel como um país inovador, né, o Startup Nation, é, e outros países do primeiro mundo, ou você acha que a gente não deixa nada a desejar como país inovador em relação a outros países? Ok. Ô, Gustavo, vamos começar por partes, então, né? Eu não vou tão longe até Dom Pedro, mas eu vou até um camarada muito citado, conhecido aí, um economista na literatura lá dos anos 50, 1950, que é o Schumpeter. Schumpeter, que era o camarada que falava de uma tal de destruição criativa, que é o quê? Você derruba o que tem para criar algo novo. É assim que se movimenta a economia, em termos bem resumidos, seria isso. Tá, e o Brasil, onde se contextualiza aí? O Brasil, a gente tem uma crença, né? Se fala muito que o brasileiro ele é criativo, né? Aí tem uma diferença para a gente tomar cuidado. O que é ser criativo, o que é ser inovador e o que é ser malandro, ser esperto, né? Inovação é a mesma coisa que saber dar nó em pingo d'água. Essa é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado quando fala do brasileiro, do comportamento brasileiro. Agora que o brasileiro é criativo, não tenha dúvida, né? O futebol brasileiro é criativo, né? Ele cria. No esporte brasileiro é criativo. A gente teve pouquíssimo tempo Daiane dos Santos criando salto, né? Ou seja, é inovador. Então, a gente é criativo, sim. E aí? É criativo, mas é inovador? Bom, aí tem todo um processo. Então, inovação, no fundo, é um processo. Não é alguma coisa que sai do estalo, né? Quem dera, né? Aquela história, estou sentado embaixo de uma árvore, cai uma maçã na minha cabeça e eu escrevo a lei da gravidade, né? Então, isso daí, né, é muito bonito, muito legal e divertido até, mas não é real. E então a gente precisa de um processo, a gente precisa de educação e a gente precisa de estímulo e condições. Pô, quanta coisa que você está falando aí. Pois é muita coisa, tá? Mas enfim,
o que eu acho interessante é a gente não ficar muito no. Ah, disseram que foi. Cara, tem certas coisas que têm dados. O Brasil é inovador? Tá bom, vamos ver dados. A gente tem uns muito fácil de consultar, disponível aí em qualquer pesquisa que você faça na internet, que é da WIPO, que é o Índice Global de Inovação, o Global Index Innovation, recém-saído de 2023, tá? Acho que não tem nem um mês. Bom, o Brasil, até o ano passado, não sei se sua galera aqui sabe disso ou não, a gente nem era o primeiro da América Latina. A gente estava atrás do Chile, e isso ficou por anos. Por anos a gente estava 57 no mundo inteiro, posição de 57. Ano passado, 54. Finalmente, esse ano, a gente conseguiu passar o Chile e está em 49. Cara, 49. Só que aí, se você começa a comparar com países da África, da leste europeu, alguma coisa da Ásia, a gente está lá atrás, sim. Então, em termos práticos, o Brasil é inovador? Eu não sei se o Brasil é inovador ou não, mas em termos de inovação ele está ruim, cara. Entendeu? Então, assim, tem que entregar, né? Então, a gente tem que fazer alguma coisa para isso. Ou seja, por mais que seja inovador, dá para melhorar muito ainda, né? Quando a gente olha para países nem que a gente diria que são de primeiro mundo, né? Quando a gente olha para países que de repente estão com o mesmo nível de desenvolvimento que o nosso, mesmo patamar que o nosso em outras questões, né? Exatamente. E, cara, não é dar para inovar. O verbo aí é outro. Tem que inovar. Entendeu? Cara, não tem jeito. Isso daí é mais do que provado. Aí você. Porque esse é o índice global de inovação. Se você pegar um outro índice, que é o índice de competitividade, você vai ver a participação do indicador inovação dentro da competitividade. E ele é fundamental. Então, assim, você quer ser competitivo? Tá? Ah, e outra coisa. Tá, mas para que ser competitivo? Porque está também relacionado a países competitivos. Então, a vida melhor, a sociedade melhor, mais equilibrada, tá? Não gosto de falar de palavra igualdade, mas enfim, é uma vida melhor, são condições melhores, são esses países, tá? Então, nós temos muitas pessoas de destaque, você citou Dom Pedro, temos pessoas maravilhosas aí que se destacam, e a gente é inovador bem abaixo do potencial que pode e que tem que desenvolver. Para isso tem um processo todo que a gente tem que fazer. Maravilha, Maurício. Começamos bem aí já o nosso podcast, então, já com, digamos, um chamado de atenção aí para todos os empreendedores que podem potencializar mais a inovação dentro dos seus modelos de negócios, né? O podcast aqui, Maurício, ele é sobre marketing, negócios e empreendedorismo, né? Então, eu queria falar um pouco até sobre algo que foi tema ali na minha dissertação de mestrado, e que você teve uma contribuição muito importante, que é a inovação incremental, né? Na sua opinião, né, existe um preconceito? A minha percepção é que sim, mas eu queria a tua opinião e não tipo o que eu acho, né? Então, assim, na sua opinião, você acha que existe um preconceito com relação à inovação incremental? De certa forma, ela poderia resolver diversos problemas se ela fosse vista e aplicada com mais carinho, né, no desenvolvimento de produtos e até mesmo no marketing de serviço, ou não, isso é uma percepção errada minha, a inovação incremental ela acontece. Eu percebo, Maurício, assim, a inovação incremental ela é o patinho feio das inovações. Tô certo? Tô errado? O que que você acha sobre a inovação incremental? Ela poderia contribuir mais dentro, né, da inovação em modelos de negócio, desenvolvimento de produtos, ou ela realmente é o patinho feio e está tudo bem? Bom, vamos lá. Ô, Gustavo, é o seguinte, isso aí é um assunto bem longo, né? Dá uma aula, né? Ou mais, só para falar aí de diferença entre inovação disruptiva e inovação incremental. Isso que a gente está falando de que a gente considera como intensidade. Tem tipos e aí tem intensidade. Mas beleza, o que acontece? Deixa eu ver, final dos anos 90, mais ou menos, início de 2000, entre 90 e 2000, vieram alguns gurus aí
Um deles, bastante conhecido, apesar de hoje em dia não aparecer tanto, mas era o Gary Hamel. E ele falava exatamente isso. Olha, se você ficar na inovação incremental, você vai morrer, você tem que fazer a inovação disruptiva. Você tem lá um autor também, na mesma época, o Christensen, que falou da inovação disruptiva, né? E aí mostrando, então, as vantagens da inovação disruptiva. Essa inovação disruptiva, o que que ela é? É você sair, criar realmente uma ruptura. Deixo de fazer aquilo que eu estava fazendo e vou para o outro. E aí vem os famosos casos, né, da fotografia, do CD, e aí vai os exemplos que a gente tem aí de monte. Ah, mas o que acontece? Quando eu comecei a trabalhar com esse negócio de inovação, eu não vou dar aula aqui, mas isso aqui é importante, tá? Quando eu estava pesquisando o que já tinha escrito, isso aí é mais ou menos 20 anos atrás. Eu me deparei com uma publicação de um camarada chamado Foster. Se eu não me engano, a publicação em português é de 85, e ele trazia uma tal de curva S, né? Essa curva S, você que é de marketing, ela é muito semelhante à curva do ciclo de vida do produto, que é aquela famosa baleia, mas antes de você chegar naquela parte reta da estabilidade, imagina que ali é praticamente um S, tá? E é isso que ele trabalha. Como que é isso que eu acho interessante nessa curva e aí para entender a inovação incremental dentro desse contexto de incremental e disruptivo. Ele faz na vertical o ganho. O que você ganha com na horizontal esforço, tá? Ou seja, o quanto você se dedica a melhorar alguma coisa e o quanto você ganha. Ele fala o seguinte: no começo, você ainda não sabe muito bem o que você quer, você tenta, você vai, é bem aquela história de marketing mesmo do produto, tá? Você vai tentando e de repente você chega numa coisa legal. E aí, com pouco esforço, poucas alterações, você ganha muito. Por quê? Porque é novo, e aí você vai acrescentando, você vai colocando coisinhas novas. Cara, na boa. Inovação incremental é uma porcaria. Legal. Pega as diferenças, sendo bem prático, do iPhone 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fala sério, quanto dinheiro se ganha com esses upgrades que você vai colocando? Não é? Quanto esforço foi feito? E aí, por isso que eu estou falando, interessante é isso, o esforço, não é tempo, não é ciclo de vida, é esforço. E aí o que ele fala? Cara, só que vai chegar uma hora que você vai começar a se matar, pá, 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 e não vem mais nada. Ou seja, a inovação incremental ela é legal até um certo ponto. E aí o que ele fala? Quando você percebe, isso é indicador, tá? Isso é gestão. Quando você percebe que o que você está investindo deixou de trazer aquele ganho, ou seja, houve uma diferença da inclinação daquela curva, não é que você começou a perder, não é que você estabilizou, você já sinalizou que o ganho é menor. Hoje eu estou ganhando menos do que ontem com o esforço que eu fiz igualzinho, tá? Beleza, é sinal que acendeu o alerta e eu preciso começar uma nova curva S. O que é a nova curva S? Pensar em outra tecnologia. Aí é a tal da inovação disruptiva. Então, em resumo, toda inovação disruptiva, ela é seguida, sem dúvida nenhuma, por uma série de inovações incrementais. E elas têm que acontecer. E outra coisa, você falou aí no começo dessa pergunta do empreendedor, tá? Quanto eu tenho de recurso para pensar numa inovação disruptiva? Então, eu vou falar assim: você não tem condições, você não tem esse esforço que você vai ter que gastar e não vai ganhar nada por um tempo, então não faça. Não, não é isso, tá? A inovação incremental, ela é importante sim. Aquele seu trabalho foi importante falar inovação incremental. E eu vou dar um exemplo agora para encerrar esse ponto da inovação incremental. Não sei se todos aqui conhecem, mas existe uma empresa que ganhou inúmeras vezes o prêmio de inovação no Brasil, que se chama Brasilata.
A Brasilata, ela tem antigamente era o CEO, eu conversei com ele algumas vezes lá no conselho da Fiesp, agora ele é do conselho administrativo, que é o Antônio Carlos Teixeira. O Teixeira, ele é professor da GV. E ele falava o seguinte, ele tem inclusive um livro que fala da inovação horizontal. Ele chama de horizontal, que é essa incremental. Ele é um defensor da inovação incremental. E os inúmeros prêmios que eles ganharam era justamente com inovação incremental. Tá? Então, ela é importante, sim, ela não pode ser, não existe essa dicotomia, ou é um ou é o outro. Agora, é importante isso sim, pensar. É, depois de uma disruptiva, que pode e é legal ter, né, desde que tenha mercado, você começar a pensar em incrementar. Aproveita o máximo, né? Talvez esse seja o desafio, no enxergar aonde que está o pequeno ganho ou o pequeno esforço que traz grande ganho. Legal, muito bom. Até aproveitando que você também, para explicar melhor aí a incremental, você falou da disruptiva. Essa moda da inovação disruptiva, principalmente ali no Brasil, naquele período que o ecossistema de startups estava mais aquecido, né? Tipo, agora acabou dando uma diminuída ali por conta de uma série de questões, mas você não tem mais. Você tem ali uma coisa. Você teve um hype, né, do aquecimento ali no ecossistema de startups. Aí, enfim, a coisa meio que se estabilizou, mas durante aquele período ouvia-se muito falar em ser disruptivo, tem que ter um modelo de negócio disruptivo, né? Veio o Osterwalder e trouxe ali o Business Model Generation, falando que os modelos de negócio tinham que ser disruptivos, inovadores e tal. Essa moda passou, né, de tipo focar só no disruptivo, pensar em inovação só como disruptivo, ou esse fluxo ele realmente a tua proposta ela seria tipo pensar esses pequenos ganhos incrementais até que num determinado momento você para, avalia e fala, olha, de acordo aqui com os indicadores, com os KPIs de gestão que a gente está tendo, a gente tem que buscar agora um degrau maior que seria a disrupção na inovação. O que você pensa aí sobre essa modinha que ocorreu sobre inovação disruptiva? Bom, é o seguinte, primeiro em relação a esse negócio do ecossistema de startups, ele nunca esteve tão forte quanto está hoje, Que bom. tá? Isso eu falo porque eu estou no meio. Hoje não estou mais lá na Fiesp, mas eu estou na CNI, um movimento que se chama Movimento Empresarial pela Inovação, MEI. Não é um microempresário individual, mas é igualzinho, MEI. Entendi. E lá existe uma discussão muito grande, obviamente, sobre a inovação. E o que a gente percebe, na verdade, Gustavo, é que o que virou moda, isso realmente eu vejo como moda, estou falando eu, Maurício, tá? Mas que é deslocar o locus da inovação, o local da inovação. Então, é, a grande empresa ela está falando o seguinte: vamos aproveitar as startups porque elas são inovadoras. Então, hoje, existe uma grande, não é crença, mas enfim, um grande movimento de aproximação e conexão entre startups e grandes empresas. Por quê? Porque a startup ela é rápida, ela é inovadora, e aquelas coisas todas que a gente conhece, que o pessoal fala há anos sobre as startups, e ela é disruptiva. Essa é a ideia. Na verdade, uma vez também eu vi uma palestra que eu achei muito interessante. Não é qualquer disrupção. A startup, na verdade, ela tem uma grande competência, ou o startupeiro, né, o cara que é da startup, de enxergar numa cadeia de valor elos frágeis. E é ali que ele atua e que a grande empresa não consegue atuar. Então, por que ele é frágil? Justamente porque a grande empresa ainda não conseguiu lidar com aquela deficiência. Sabe? Pode ser uma negociação, pode ser um mercado específico, e aí que a startup vem e entra. Então, ela acaba sendo disruptiva naquele elo,
E aí, às vezes, isso acaba se ampliando. E o que é um grande erro, né? Muitas grandes empresas pegam, vão lá, e isso é natural, um movimento que a gente vê muito, que é ela adquirindo, né? Ela comprando essa startup. E aí, até aí, nenhum problema. O problema é quando ela pega essa startup e transforma num departamento da grande. Aí já era. Deixou de ser startup. Ela volta a ficar naquele modelo. Você falou de modelo de negócio. Os modelos de negócio diferenciados, eles ainda são muito bem-vindos, né? É preciso realmente. Você falou aí do Osterwalder, mas tem um outro camarada, o Chesbrough, que fala de inovação aberta. Ele fala o seguinte: não existe tecnologia boa ou ruim, existe um modelo de negócio certo para aquela tecnologia ou não. Então, de repente, aquele modelo de negócio que você está tentando, a tal da inovação incremental, ela não rola, mas pode ser disruptiva em outro modelo de negócio. Ah, isso é possível? Sim, é possível. Você tem que saber exatamente aonde aplicar. Então, assim, eu não acho que acabou a moda da disruptiva. A disruptiva, ela é importante, ela precisa, ela vai ter. Você está chegando aí. Um exemplo de curva essa, inclusive, a inteligência artificial, né? Agora, para pensar quanto tempo a gente ouviu falar dela agora, mas há quanto tempo se estuda, se Exato, pesquisa isso, exato. né? E agora, assim, o crescimento é vertiginoso, né? Rápido demais. Ô, Maurício, você está querendo dizer que vai chegar uma hora que ela vai parar também? Vai, lógico que vai. Não é que vai parar, mas vai começar a sinalizar que o crescimento já não é mais o mesmo. Mas isso está muito longe ainda, tá? Então, quer dizer, as disruptivas elas vão continuar, elas sempre vão estar aí. E, e assim, é, eu acho que é importante a valorização dos novos modelos de negócio, das startups. E só para fechar, então, que eu tinha falado do ecossistema, porque existe hoje o reconhecimento da necessidade dos ecossistemas e os ecossistemas vistos de uma forma diferente, como mais locais. Antes a gente olhava muito amplo, né? O país, que nem você falou, Israel, lá na outra pergunta, a Mazzucato, que tem o livro, que é o Estado de Israel, o Estado da Inovação, na verdade, fala aí do país, né, tal, do papel do Estado. Mas quando a gente olha, na verdade, como está acontecendo hoje, né, ela é muito mais micro, né, os ambientes muito menores. Então, convido até todos aí depois, busca um vídeo que saiu muito legal, recentemente, deve ter uns 2 meses, o que é inovação, é que agora não me vem na cabeça o título exato. Não é um vídeo, é um filme mesmo, de 1 hora. E aí ele mostra os diversos locais. Rio Grande do Sul, Porto Alegre, aqui São Paulo, os vários, que é Campinas, São Paulo, lá Porto Digital, no Recife, Senai, Cimatec, lá no Salvador. Nossa, vários. Então está muito forte. E eu acho que é aí que a gente tem que trabalhar. Maravilha. Você tocou num ponto, Maurício, importante aqui nessa sua abordagem relacionada a essa pergunta. E eu tinha alinhado com você aqui nos bastidores que às vezes poderia surgir uma pergunta que a gente não tinha combinado, né? Eu queria só que você abrisse mão das questões políticas. Esquece se você é de direita, se você é de esquerda, se você é conservador, se você não é. O Ministério do Empreendedorismo, você entende isso como positivo? Não tem necessidade? O Ministério do Empreendedorismo pode ajudar, sim, a gente a de repente ser uma nação mais empreendedora? O que você pensa sobre esse lançamento aí do Ministério do Empreendedorismo? Olha, ô Gustavo, eu acho que quanto mais ministérios a gente tiver, mais a gente burocratiza e complica as coisas. A gente tem um exemplo muito claro. Pesquisa no Brasil, ela é fundamentalmente localizada, por incrível que pareça, na academia e na pós-graduação. Onde está a pós-graduação? A pós-graduação está no Ministério da Educação, por meio da CAPES.
Beleza? Tá. Exato. E onde está a inovação? A inovação é o que a gente quer. A inovação é o resultado da pesquisa. Só que a inovação está no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, esses dois, que na verdade tinha que estar junto, ou eu desloco a pesquisa, a pós-graduação para a inovação, só que aí eu tiro da educação, ou eu vou ter ainda essa diferença. E aí, né, inclusive isso podia ter até falado, isso aí é muito comum, né? O pessoal fala em palestras aí da diferença que o Brasil é um grande publicador de paper, mas na inovação ele está lá embaixo, né? Quando fala dos indicadores, nós estamos em 13º, 14º em publicação no mundo e em 50º, mais ou menos por aí, na inovação. Então, por que essa distância? Porque é muito simples, cara. Você incentiva, você faz pesquisa, tá? Sem a preocupação de que isso vire algo de fato inovador, Ou tá? Então tem seja, essa desconexão. Meu medo é, você cria um novo ministério. Você tem aí, vamos folgar o Ministério do Empreendedorismo. Tá, empreendedorismo fundamentalmente está ligado com inovação. Não tem como falar de inovação sem empreendedorismo e não tem como falar de empreendedorismo sem inovação. E mais, vou puxar para o meu lado aqui, não tem como falar disso sem projeto, tá? Então, você tem que ter uma educação para gestão de projetos. Para quê? Para que aquelas ideias tais criativas se transformem num projeto e o projeto tem um objetivo, que é o objetivo que é inovação. E o que é inovação? Trazer ganho para o usuário, modificação lá para o usuário. Então, assim, eu sou empreendedor na medida que eu enxergo uma necessidade, e aí voltando, né, o teu assunto que é marketing, né, vocês são fantásticos e têm uma competência fantástica em identificar necessidade. Tá? Identificou a necessidade. Agora eu entro com o meu empreendedorismo, que é atender essa necessidade de uma forma diferente. Isso é empreendedorismo. Agora, eu preciso de um ministério para isso, eu preciso de políticas sem. Aliás, diga-se de passagem, viu, Gustavo? Isso está no livro da Mariana Mazzucato. A inovação e o empreendedorismo não é questão de governo, é questão de Estado. Ou seja, não é esse partido ou aquele partido, isso aí tem que ser permanente. Então, não importa. Tá? Então, independente, direita, esquerda, mas a gente precisa ter esse alinhamento. Pesquisa, inovação e empreendedorismo. Eu tenho que ter política que permita isso. Independente da existência de um cargo de ministro, secretário, a gente tem secretarias para isso. entendi. Maravilha. Talvez tá faltando sinergia entre os ministérios aí, né? Para, tipo, fazer com que as coisas funcionem melhor. Bom, você comentou também sobre inovação aberta. A gente está se encaminhando aí mais para o fim do nosso podcast, né? Open Innovation. Você poderia explicar, Maurício, para a gente, conceitualmente aí o termo, né? E, é, assim, como é que a gente consegue, né? Seria por Open Innovation que a gente conseguiria escalar a inovação no Brasil? Bom, vamos lá. De novo, né? Aí é complexo pra caramba para falar em tão pouco tempo. Eu até montei uma vez um curso de extensão de Open Innovation e inovação aberta. Bom, quando eu falo que eu montei Legal. um curso, já está Sim, sem dúvida. transcrito que eu acredito na inovação aberta. Eu sou o primeiro doutor que defendeu a tese de doutorado em português que tem inovação aberta no título. Isso foi em 2011, tá? Bacana. E o termo Open Innovation saiu lá em 2003. Em 2007, 2008, não me lembro, o Chesbrough, uns falam Chesbrough, mas é Chesbrough, ele esteve aqui no Brasil, no primeiro Open Seminar, Open Innovation Seminar aqui do Brasil, e aí eu tomei contato e a gente viu que era um negócio legal e eu comecei a investir nisso. Aí você me vem perguntando, isso seria a solução? Eu não gosto dessas coisas de que isso é a solução ou essa é Ou a seja, a bala de receita. prata, né? Isso, né? Ou tem aquelas coisas, né? É, 7 passos para o seu sucesso, né? Faça isso, faça aquilo que você vai
né? Não curto muito essas coisas, mas o que que é inovação aberta? A inovação aberta é você reconhecer que eu preciso dos outros. E o que que é ser empreendedor? Antigamente, lá para 2000 e pouco, quando começaram, né, os primeiros autores colocar aqui no Brasil, falando de empreendedorismo, tinha lá os perfil do empreendedor, né? Então tinha 10 características. Eu brincava assim em aula, falava assim: agora dá uma capa pro sujeito, né? E ele sai voando, porque ele é o super-homem. Fazia tudo, né? Então não O é isso. próprio, Empretec do Sebrae trabalha as CCEs, né, as características do comportamento empreendedor. Se eu não me engano, são 10 ou são 12. Tem lá os grupos, e aí dentro deles tem as características que têm que ser Isso. desenvolvidas. É claro, a gente tem aquelas coisas, né? É, arriscar, acreditar, resiliência, essas coisas todas, mas enfim. O que interessa é o seguinte, cara, o que que é ser empreendedor? O que que é inovação aberta? É saber onde buscar resposta para aquilo que eu não tenho. Se eu vou internalizar isso ou não, eu vou ver primeiro se eu tenho condições. Eu estou falando eu, pessoa. Pensa bem, cara, eu não vou, de jeito nenhum, vou revelar aqui para o seu público, aos meus 54 anos de idade, desculpa, eu não estou afim de abrir a minha cabeça e entender como é que é a linguagem da inteligência artificial, generativa, como é que. Cara, não vou, mas eu quero saber usar esse negócio. E tem alguém que está fazendo. Quem é que é bom nisso? Opa, eu vou ficar perto desse que é bom. Vou puxar ele para cá. Como é que eu posso usar esse negócio aí que você está criando aqui no meu negócio? E aí a gente cria parceria. Então, essa é a inovação aberta. Onde que eu vou buscar competência? Em alguns casos, aquilo que eu aprendo, eu internalizo, porque é vantagem para mim. E esse internalizar pode ser, por exemplo, eu compro, adquiro aquela tecnologia, aquela empresa, enfim, coloco dentro do meu negócio. Quem faz isso muito bem há muitos anos? 3M, né? Olha o portfólio de tecnologias que a 3M tem. Ah, ela desenvolveu todas? Claro que não. Ela foi, viu quem é que estava bom aqui e internalizou. O que ela faz é incorporar dentro do modelo de negócio dela. Então, essa é a inovação aberta. E aí, Gustavo, você me dá uma brecha para falar de uma coisa que eu acredito e defendo, por incrível que pareça, eu ainda não desisti, que é a conexão da universidade com as empresas. Porque a gente está falando muito de conectividade da startup com as grandes empresas. Eu acho fantástico, maravilha. Mas eu acho não, tenho certeza que a gente tem a conectividade, a conexão e a inovação aberta da empresa quando ela se aproxima da universidade para buscar solução, para buscar parceria, desenvolver coisas. E aí, então, só para tentar resumir, um modelo que eu acho legal de inovação aberta e pegando startup, empresa e universidade. Pô, faz o seguinte, grande empresa, está faltando? Beleza. Vai na universidade. Lá tem a pesquisa. Jóia. Aí, faz um desafio de desenvolver aquilo que você precisa, mas não para o pesquisador só, professor, doutor, não, para a garotada, para a galera, para a moçada que tem essa gana, esse tais características empreendedoras, né? E aí ele se junta com esse pesquisador, competência, com força, e aí essa galera cria uma startup. E essa startup que sai lá da universidade transfere essa tecnologia para a grande empresa. Isso é inovação aberta de quem? Da grande empresa. Tá? Normalmente a startup ela já nasce no ambiente de inovação aberta, porque ela precisa, ela, ela não tem tudo lá. Então, no fundo, é isso. O que é inovação aberta? É reconhecer que eu não tenho tudo, que eu preciso achar alguém que possa me ajudar e saber estabelecer essa conexão de tal forma que ela seja boa para todas as partes. Isso aí entra negociação, contrato, não é tão simples assim, mas eu acho que é muito importante e ela veio para ficar, tá, Gustavo? Essa não é moda, não. Essa vai ficar mesmo. Maravilha, muito bom. Bom, Maurício, para a gente encerrar, queria te perguntar, né? Com toda essa tua experiência, esse teu know-how, essa tua vivência, as conexões que você tem, essa interface que você faz entre
universidade, as empresas e tal, ou por meio da Fiesp, ou por meio do CNI, por todos esses lugares por onde você passou, qual o conselho, né, que para quem está atuando com marketing, negócios, né, empreendedorismo, né, sobre ser inovador no desenvolvimento de produtos e modelos de negócio, você poderia dar para esse jovem empreendedor ou esse jovem profissional de marketing? O que você poderia dar de conselho para eles, né, com relação a como é que poderia colocar inovação nesse universo que ele vem atuando? Legal. Eu até ia fazer uma brincadeira com você, mas aí você falou jovem, então aí já estou fora. Eu falei, eu vou falar aqui e depois vou assistir para ver se eu aprendo com o que eu falei. É, mas é o seguinte, o, a primeira coisa, sinceramente, isso eu falo há muitos anos. Pergunta, por quê? Como assim por quê? É, por que que a coisa é assim? Por que que isso funciona desse jeito? Enquanto eu não questionar o que o pessoal gosta de chamar do status quo das coisas, eu não vou ser inovador. Entendeu? Nossa, mas isso aqui é assim porque é fantástico, é maravilhoso. Tá, e se fosse diferente? Então, essa é a primeira pergunta, tá? Por que que isso é assim? E segundo, e se fosse diferente? Cara, até agora eu não sei de nada, eu não sei nem o que que é a ideia, mas assim, eu estou me abrindo a questionar. Então, se eu não questionar, eu não vou conseguir. E vai, tudo bem, eu esqueci, um passo antes, observar, tá? Eu preciso estar muito atento, ligado. E aí tem várias formas. Então, como dica, observa. Você está pensando em atuar num determinado mercado, uma determinada tecnologia? Tá, então, esse observar é conhecer, estuda, e aí começa a se questionar. Por que que isso está assim? Porque tem um histórico. Se você realmente levar a sério, e não estou falando aqui então de autoajuda, você vai ter que estudar e levantar dados, porque aí você vai entender por que que esse negócio é assim. A hora que você tem essa resposta, você pode perguntar, e se fosse diferente? E aí o que você vai fazer? Você vai estudar de novo, por exemplo, tentativas de coisas diferentes que foram feitas, para você não repetir erros, tá? Então, esse seria um caminho. E aí, cara, testa, experimente. Não existe inovação sem experimentar, tá? Você, Gustavo, e vocês todos que estão ouvindo, tenho certeza que em algum dia na tua vida você falou, putz, eu tinha pensado nisso e não é que fizeram. Sem dúvida. É natural. Então, assim, tem que fazer, tem que experimentar. Pequeno, grande, não importa. Começa. E aí, feedback, tá? Não pensa que você tem a resposta. Para quem que você fez? Pergunta e aceita a resposta. E aí é um ciclo de ir perguntando, observando e melhorando. Vai cair depois na inovação incremental e um dia, quem sabe, não cai na inovação disruptiva. Essa é Talvez o, a talvez o famoso Lean, né? Você começa ali pelo MVP, vai pegando feedback do que você está oferecendo para o seu público, vai incrementando, fazendo as incrementações, até que em algum momento aquilo pode ficar disruptivo. É, Exatamente. O Lean ele fala muito o seguinte: não espera o perfeito. Se for esperar o exatamente. perfeito, você tem uma grande chance de chegar perfeitamente no errado, tá? Então não funciona. Show de bola. Bom, pessoal, conversei aqui com o Maurício Benedetti. Maurício, super obrigado pela sua participação e contribuição. Acho que vai agregar muito, chamar a atenção de empreendedores e profissionais de marketing que estejam mais voltados para produto, para pensar de maneira mais inovadora, independente se vai ser inovação aberta, se vai ser disruptiva, se vai ser incremental. Então, eu queria mais uma vez te agradecer pelo seu tempo aqui. Muito obrigado, Maurício. Gustavo, eu que agradeço. Foi um super legal, um prazer estar aqui e espero ter contribuído e sucesso para vocês e para você no seu podcast. Valeu, muito obrigado.